Eu vi a Isabela, eu te vi. Lá na fazendinha. Só 9 alunos? Como assim só 9 alunos? Tudo bem, meu povo, minha povo? Bom dia para vocês. Vamos iniciar mais uma aula de estrogonofe do direito. Gente, depois você vem, eu gostei. Olha o Guerreiro Shaolin chegando aí. Eu duvido que vocês sabem quem que é esse Guerreiro Shaolin. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo perfeito? Liberem seus microfones. Hoje eu vi a Isa. Não sei se foi sem querer, mas eu vi, eu adorei. Acho que todo mundo tinha que liberar essas câmeras aí. Bom dia, meu povo. Bom dia, gente. Que isso? Só duas dando bom dia. Olha lá, ela falando que foi sem querer. Eu percebi, viu, Isa? Mas tá linda. Pode liberar que tá linda. Vamos lá? Bom dia, professor. Bom dia, Daniel. Tudo certo? Tudo certo. Aí Gente, sim. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês vão chegar na minha idade, vocês vão odiar ficar o dia inteiro. Eu acho que eu passei 2 semanas trabalhando muito no computador, mas eu tô travada. Pensa uma mulher travada. Aí eu fui tomar aquele miozan pra dormir bem. Tô meia dor da cabeça ainda. Vamos lá, gente. Vou compartilhar a tela com vocês. Compartilhar a tela das questões. Porque foi onde nós paramos, não foi? Qual nós paramos, gente? Vocês vão lembrar? Bom dia, Vandinha. Ô, Amanda, nós chegamos a fazer... Ah, vamos para 5. Ah, isso que eu ia perguntar. Então, vamos lá. Era justamente essa a minha dúvida. Se nós tínhamos falado, feito ou não. Ou para a segunda 4, na verdade, né? Acho que é isso, não é? Que eram as 2 4, né? 2 número 4. Segunda 4, é. Exatamente isso. Vamos lá, gente. Ai, segunda questão 4. É essa de delegado de polícia? Ó, a primeira 4 é essa de analista. A gente já... Foi essa aqui do Anthony, né? Nós fizemos a do Anthony. Estamos indo para o erro acidental. É esse aqui, né? É justamente aqui que a gente parou, né? Essa prova do erro acidental é uma prova do concurso de delegado de polícia do Piauí, tá bom? Delegado de polícia civil do Piauí. Aí ele fala, o erro acidental não afasta o dolo do agente. Deixa eu ver quem que está entrando aqui. Permitir. Bom dia, Augusto.
Não, ó, o erro acidental não afasta o dolo do agente, podendo ocorrer em algumas situações. Qual das hipóteses está correta? Vamos lá, gente. Lembrando-se que lá na teoria do erro, eu tenho o erro, que é o erro essencial, e eu tenho o erro acidental, não é? Quando nós estudamos tipicidade, nós estudamos isso. E dentro do erro acidental, eu tenho diversas formas de erro, ok? Lembrando que quando a gente fala de erro, que é o erro acidental, essas várias formas de erro não vai afastar o dolo, assim como afasta no erro essencial. No erro essencial, sempre afasta o dolo. Qual é a diferença? Se ele for invencível, ele vai afastar o dolo e a culpa. Se ele for vencível, ok? Se o sujeito pudesse utilizar de um pouquinho mais de cuidado e venceria esse erro, ele afastaria somente aquilo que a gente chama de dolo, e a culpa permaneceria para aqueles crimes que têm a conduta culposa como tipificação, ok? Então, A, erro sobre objeto. Quando o autor, ao tentar matar o inimigo, por erro na pontaria, mata outra. Primeiro, quando a gente fala de erro sobre objeto, a gente está relacionando ao objeto. Nós não estamos relacionando ao sujeito, ok? Nós não estamos relacionando ao sujeito, tá bom? Então, sempre que falamos de erro, de erro acidental, o erro, quando ele é relacionado ao objeto, ele vai incidir sobre o objeto material do crime, ok? É o sujeito que vai furtar uma joia, acredita que a situação é uma joia valiosa e depois descobre que é uma cópia, tá? Então, eu não tenho erro sobre a pessoa, tá bom? Aqui ele descreve erro sobre a pessoa, mas fala do erro sobre o objeto, tá bom? A questão B é o erro sobre o curso causal. Erro sobre o curso causal. Quando o autor, ao tentar matar a vítima por afogamento e arremessar a vítima de uma ponte, essa bate na estrutura falecendo de traumatismo. É isso? Ah, essa aqui eu fiquei na dúvida. Ok? Lembrando-se que a gente tem que verificar na questão da causalidade, tá bom? Qual é a forma, né? Qual é o resultado que ele pretendeu, tá? E como que ele vai acontecer, qual dos erros que é, tá? Lembrando-se que o erro sobre o curso causal, ele não possui tipo penal, tá? Ele é uma construção doutrinária, tá bom? Ele é uma construção doutrinária. Ele tá lá dentro dos erros acidentais? Sim, é aquele chamado aberratio causae, tá bom? Aberratio causae, tá? Eu acredito que pode ser essa, mas vamos ver as outras. O erro sobre a pessoa, no caso do autor, que, ao tentar causar dano, atira uma pedra contra uma loja e, por erro, atinge uma pessoa. É erro sobre a pessoa, gente? Não. Aqui é erro na execução, aqui não é erro sobre a pessoa. Por que é erro na execução? Porque durante a execução do crime, ele acaba agindo erro, acaba atingindo, cometendo crime diverso daquele que ele queria cometer. No entanto, o erro sobre a pessoa, ele acontece quando eu quero atingir uma pessoa e acaba atingindo outra, tá? Então, não é essa possibilidade, tá? Esse é um erro que vai ocorrer ali dentro do processo de execução e não um erro sobre a pessoa. Letra D. Então, a gente viu que a A e a C é falsa. Eu ficaria com a letra B, mas vamos ver o restante. Erro na execução, aberratio ictius. Quando, por exemplo, o autor, ao subtrair uma saca de café, pensa ser uma saca de açúcar. Isso é erro na execução? Não, gente. Isso é erro sobre objeto. Essa situação de subtrair uma saca de café achando que era uma saca de açúcar, ele está errando o objeto do crime. Então, não é erro execução, é erro sobre objeto. Então, está errada a letra D também. E letra E,
Resultado diverso do pretendido, quando o autor, ao desejar matar seu filho, causa a morte de seu funcionário. Se você quer matar um filho e mata outra pessoa, você não está tendo um resultado diverso do pretendido, e sim um erro com relação à pessoa, tá? Um erro sobre a pessoa. Tanto é que se você quis matar seu filho e mata seu funcionário, você vai responder como se tivesse matado o filho, ok? Como se tivesse matado o filho. Então, acho que é a C mesmo. Ela já tinha a intenção de matar ela. Não é a C, tá? O Augusto. É a B, a letra B, erro sobre o curso causal, que é o aberratio causae. Peguem aí no material para vocês a aberratio causae para vocês verem. O aberratio causae, ele não tem uma previsão legal, mas é um erro sobre a causa, tá? O resultado pretendido que acontece que vai acontecer diante da conduta do agente não era a forma que ele planejava, tá? Mas ele planeja. Aqui é justamente aquele caso do menino Bernardo. Lembra-se que eu falo para vocês a caso do menino Bernardo? É o caso do menino Bernardo. A pessoa acredita que matou com a injeção, no entanto, a criança ela veio morrer sufocada posteriormente, ok? É a situação do menino Bernardo. Então, a questão 4 é a questão B, tá? É a segunda questão 4, Celi, achou aí? A primeira é a A segunda é a B, tá bom? Ok? Não se esqueçam que eu já coloquei para vocês meu Deus, as questões, tá? Eu só coloquei uma questão diferente do que a gente já viu já, tá bom? Coloquei uma questão diferente que eu achei que traz uma discussão bacana para vocês terem de diferença, tá bom? Tá lá no Moodle de vocês. Se vocês entrarem lá no Moodle de vocês, lá em trabalhos, tem questões segundo bimestre. Tá? Nossa, deu 698, quase 700 por 1. Nem é concorrido, né, Leda? Parem para pensar o tanto de preparo que você precisa ter para conseguir passar, né, numa prova dessa, né? Eu não passo na primeira, né? Eu passo na prova de leis, na prova didática, tudo, mas chegou na prova física, vai dar certo. Quem sabe você não vai ter um filhão aqui por perto, né? Então, vamos lá, gente. Questão 5. O crime impossível ocorre quando? Vamos relembrar o crime impossível. O crime impossível está lá no artigo 17. Eu tenho que ter ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto, ok? Então, letra A. O crime se consuma, mas o autor é inimputável? Não. Qual é o efeito do crime impossível? O sujeito não vai responder pela tentativa, ok? Esse é o único efeito do crime possível. B, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente? Não. Aqui, na verdade, é uma tentativa. Aqui, quando o crime se consuma, mas ele é inimputável, é uma excludente de culpabilidade. É uma inimputabilidade penal, ok? Então, não é a mesma coisa. Letra C. Letra C, né? Que eu parei, né? Oh, meu Deus do céu. O autor age de maneira não intencional a despeito da consumação? Como assim que ele age de maneira não intencional, gente? Ele não quer, ele quer matar, mas ele elege um meio absolutamente impropriado, né, impróprio, e ele elege um objeto, na verdade, um meio ineficaz e um objeto impróprio, ok? O agente atua em estado de necessidade ou legítima defesa? Não. Não tem nenhuma excludente de licitude aqui,
Lembrando que excludente de licitude, vai retirar a ilicitude, vai lá. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, e o consentimento do ofendido, que é uma forma supralegal que a doutrina admite como excludente de ilicitude. E o crime não se consuma por ineficácia absoluta do meio empregado pela gente? É isso, gente. A letra E que está correta. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu ver se eu já consigo trocar isso. Ninguém respondeu não, né? Diz que não, diz que não, diz que não. Por favor, diz que não. Isso não foi passado para a gente, não, gente. Que só pode responder 3 vezes. Layout, nota, tentativas permitidas, 3. Salvar e mostrar. Vê lá, pessoal, vê se está tudo certo lá agora. Eu falei do quê, Augusto? Falei tanta coisa. Da letra 5? Foi do questão 5? Questão 5 é a letra E. Questão 5 é a letra E. Era isso, Augusto? 5. Letra E. Tá, a questão 5 é a letra E. Se vocês pegarem lá na questão 5, gente, ela é a mais fácil que tem para vocês fazerem, porque ela não vem com historinhas, né? Ela não vem com exemplos. Ela tá vindo com situações. Então, lá, ó, o crime se consuma, mas o autor é inimputável? Não, porque o crime não se consuma. Por que o crime não se consuma? Porque o meio é inapropriado, o meio é ineficaz e o objeto é inapropriado. O objeto não tem esse objeto, né? O crime não se consome por circunstâncias alheias à sua vontade, isso aqui é tentativa. O autor age de maneira não intencional? Como assim? O autor quer a consumação. Ele não acontece a consumação porque ele elegeu o meio ineficaz, absolutamente ineficaz, e veio trazer uma possibilidade de o objeto ser impróprio, ok? Aí o agente atua em estado de necessidade de legítima defesa? Não, isso aqui é excludente de ilicitude, não tem nada a ver com crime impossível. E a letra E, o crime não se consuma por ineficácia absoluta do meio empregado do agente. E aí fica a pergunta para vocês, tá? Fica a pergunta para vocês. Ineficácia absoluta da conduta do agente. Quando a gente fala de ineficácia absoluta da conduta do agente, tá? O que eu vou perguntar para vocês é o seguinte. Todas as vezes que a gente, por exemplo, um crime de roubo, né? Crime de roubo. Se ele tiver com uma arma de brinquedo, que é um simulacro muito próximo a uma arma, não é nada visivelmente e aparentemente falso. Ele é uma ineficácia absoluta desse meio ou ele é uma ineficácia relativa desse meio? Relativa. E sendo relativa, ele for pego antes de praticar o crime, ele responde ou não pela tentativa? Sim, ele vai responder pela tentativa. É isso mesmo, Sueli. É isso que eu queria que vocês visualizassem, tá bom? Ok, gente? Ai, aqui ele não passa. Ai, que várzea. Acredito que na minha tela ele não passa, quando eu quero que passe para vocês. Então, para a próxima questão,
No que concerne, questão 6, no que concerne a crime impossível, a tentativa, a desistência voluntária, aos arrependimento eficaz e posterior, e a teoria do tipo, assinale a opção correta. Vamos lá, gente, olha o tanto de coisa que está caindo aqui. Está caindo intercrimes praticamente inteiro, né? Intercrimes praticamente inteirinho, mais a questão de teoria do tipo, que ela está sendo cobrada aqui, tá bom? Então, vamos lá. Essa questão aqui, ela é para titular de serviço de notas e registro, para ser titular de cartório, tá? Lá do Distrito Federal, tá bom? Letra A. O Código Penal adotou a teoria objetiva pura para a caracterização do crime impossível, em razão da inidoneidade do objeto ou do meio para a prática do crime. Bom, se você for olhar aqui, a primeira coisa que você vai olhar e vai falar assim, olha, realmente aqui, ó, para a caracterização do crime possível em razão da inidoneidade do objeto ou do meio para a prática do crime, isso aqui está correto. O que está errado aqui? É justamente aqui, eu quero que vocês anotem aí, tá? Anotem. O Código Penal brasileiro, na questão do crime impossível, adotou a teoria objetiva temperada. Vocês estão anotando, gente? Adotou a teoria objetiva temperada. E o que diz essa teoria? Ela exige que o bem empregado pelo agente e o objeto sobre o qual recai a conduta, então vamos lá, ela exige que o meio empregado pelo agente e o objeto sobre o qual se recai a conduta, Augusto, aqui, ó, eu estou justamente aqui, ó. Ai, gente, eu tenho que sair daqui, ó. Eu estou aqui, ó. Tá vendo? Você vai colocar aí, ó. O Código Penal brasileiro adotou a teoria objetiva temperada. Então, não é a teoria objetiva pura, tá, Augusto? É a teoria objetiva temperada. Pois ela exige que o meio empregado pelo agente e o objeto sobre o qual recai a conduta e o objeto sobre o qual recai a conduta sejam absolutamente inidôneos sejam absolutamente inidôneos para produzir a finalidade e o resultado buscado. Certo? Conseguiu pegar o... Então, aqui é onde está errado, tá? Conseguiu pegar, Augusto? Que recai o objeto que recai, sobre o qual recai a conduta, sejam absolutamente inidôneos para produzir a finalidade e o resultado buscado.
inidôneos para produzir a finalidade e o resultado buscado. Certo? Conseguiram? Letra B. A tentativa incruenta ou branca ocorre quando, iniciados os atos executórios, o agente não consegue a consumação do delito por força alheia à sua vontade e nem atinge o objeto material do crime. Vamos lá. A tentativa, ela pode ser perfeita, imperfeita, incruenta e cruenta. Ok? Primeiro, tentativa é quando o sujeito inicia os atos executórios e é impedido, né? Ele não consegue consumar o crime porque ele é impedido de consumar o crime. Não é isso? Ele tem um impedimento de consumação do crime. Tá? E a incruenta é quando ele não atinge o objeto material do crime. Então, ele não atinge a vítima. Ok? Aqui tá certa? Aqui me parece que está certo. Então, o que a gente vai fazer? Vai deixar ela aqui separadinha, porque ela me parece que tá certa, tá bom? Aí a C, olha, C é interessante, hein? A C está ensinando um vocabulário novo para vocês. Só a pessoa pensando em. Ó, a resipsência ocorre quando o agente, durante os atos executórios, abandona a empreitada criminosa, deixando o seu intento inicial, embora com a superveniência do resultado lesivo idealizado. Quem descobriu o que é resipsência? Quem descobriu? Vamos, gente. Amanda Costa, arrependimento. É o arrependimento eficaz ou o arrependimento posterior? Qual deles? Nós temos dois arrependimentos, o eficaz ou o posterior. Não, gente. Resipsência é sinônimo de arrependimento eficaz, tá bom? Lembrando-se que quando a gente fala na resipsência, que é o arrependimento eficaz, se você for aqui, ó, o arrependimento eficaz ocorre quando a gente, durante os atos executórios, abandona a empreitada criminosa, ok? Até aqui tá certo, né? Aí ele fala, deixando o seu intento inicial, até aqui tá certo. Qual é o problema? O problema é aqui, ó, embora com a sua superveniência do resultado lesivo idealizado. Ok? Então, aqui está errado. Por quê? Porque ele não tem a intenção, quando ele abandona a empreitada, ele não fica com a intenção de continuar a buscar o resultado. Tá? Ele não tem essa intenção. No arrependimento eficaz, ele não tem essa intenção. E outra, no arrependimento eficaz, e aí eu errei aqui na minha interpretação, tá? Aqui ele fala durante os atos executórios. Não. O arrependimento eficaz, ele termina os atos executórios. Tá? Aqui, na verdade, ele está falando, é que eu confundi com a desistência voluntária. Aqui, quando ele fala assim, ó, durante os atos executórios, abandona a empreitada criminosa, deixando seu intento inicial, aqui não é arrependimento eficaz, aqui é desistência voluntária. Lembra que eu falei para vocês que a desistência voluntária eu preciso deixar um abandono, uma conduta omissiva? Então, aqui é desistência voluntária, tá? Por isso que está errado também, porque arrependimento posterior ele não tem. E lembrando-se que, mesmo ocorrendo desistência voluntária ou arrependimento posterior, desistência quando durante os atos executórios ele abandona, ou arrependimento eficaz, quando após os atos executórios ele tenta impedir que o resultado se idealize, se concretize, o que acontece? Aqui, se mesmo o agente agindo dessa forma vier a ocasionar o resultado,
ele vai responder pelo resultado, tá? Tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, tá? Nos dois. Se sobressair o resultado, ele vai responder o resultado. Então, qual é a dica básica que vocês têm que ter aqui na cabecinha de vocês relacionada a isso? Né? Primeiro, risipsência é arrependimento eficaz, ok? É o sinônimo do arrependimento eficaz. Agora, para conseguir diferenciar o arrependimento eficaz da desistência voluntária, na desistência voluntária, o sujeito abandona praticando um ato omissivo. Ele decorre de um ato omissivo, ele deixa de agir, ok? Já na desistência, no arrependimento eficaz, o que acontece? Ele age, ele pratica os atos executórios, mas ele não vem trazer o resultado, ok? Ele não vem agir para que o resultado aconteça. Pelo contrário, eu atirei lá e eu levei para o hospital, né? Então, quer dizer, eu tentei impedir, graças a eu ter levado no hospital, ter prestado socorro, é que não veio o resultado morte. Então, a risipsência, ela fica justamente aqui, ok? Então, é ali, eu tenho todos os atos executórios. Essa é a diferença de um e de outro, tá? Por isso que aqui tá errado, tá? Letra C tá errada. Letra D, por que tá errada? Porque não é risipsência. Seria aqui a desistência voluntária e não o arrependimento eficaz, tá bom? Letra D, o arrependimento posterior ocorre quando o agente, mesmo em crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou ao bem tutelado, repara o dano à pessoa, restitui o bem até a prolação da sentença por ato voluntário próprio. Vamos lá, gente. O arrependimento posterior é isso? Não, gente. Está totalmente ao contrário. Primeiro, porque o arrependimento posterior, ele precisa, primeiro, ser colocado para crimes em que não tem ameaça ou grave ameaça à pessoa. Ok? Por que o povo está saindo, gente? Tem um monte de gente saindo. Depois, tá? Apesar do sujeito reparar o dano e restituir o bem, é a única coisa que está aqui certo como um arrependimento posterior, eu não tenho até a prolação da sentença. Eu tenho até o recebimento da queixa ou da denúncia. Eu preciso do recebimento da queixa ou da denúncia para ter o arrependimento posterior. Então, aqui, a letra C também está errada. Ok? Então, a letra A está errada, a letra C está errada, a letra D está errada também. Ok? Alguma dúvida, gente? O povo está saindo, nós vamos terminar aqui, vamos começar com concurso de pessoas. Professor, Fala. eu não entendi. Você falou que a risipsência é sinônimo de arrependimento eficaz? É igual, assim, é igual ou não? É sinônimo. Tá, é sinônimo, beleza. Tá? Risipsência. Essa letra. Gente, mas que cada um palavrão, né? Risipsência é sinônimo de arrependimento eficaz, tá? Vocês conseguiram definir o parâmetro de diferença entre arrependimento eficaz e desistência voluntária? Conseguiram? Vocês viram, né, que na desistência voluntária ele deixa de agir, ele abandona a causa, né? Ele deixa de tomar as condutas. Já no arrependimento eficaz, não, tá? O arrependimento eficaz, ele vai ter todos os atos. Olha lá. Deixa eu abrir aqui uma coisa para vocês, que vocês já vão entender. Deixa eu interromper esse compartilhamento. Vou abrir um negócio aqui que é mais fácil de vocês entenderem. Bem mais fácil. Vamos lá. Como vou apresentar aqui duas janelas. Olá. Estão vendo aí meu intercrimes? Estão conseguindo enxergar meu intercrimes? Sim? Vamos, gente, estou aqui esperando vocês falar. Ah, tá. Então, vamos lá. Quando a gente fala da desistência voluntária, gente, o agente na desistência voluntária, ele está durante os atos executórios, ok? Então, ele está executando os atos executórios. E ele deixa de executá-los. E, por isso, acaba não ocorrendo
o resultado. Ele abandona a empreitada dele, ok? Então, pressupõe aqui uma conduta omissiva, de deixar de realizar aquilo que ele estava querendo realizar. Ah, mas e se o que ele estava realizando era uma omissão de socorro, por exemplo, crime de omissão de socorro? Ele iniciou aqui os atos executórios para consumar o crime de omissão de socorro, no entanto, ele passa a agir. Vocês perceberam que se o verbo ou se a conduta dele for um agir, ele deixa de agir. E se a conduta dele for um deixar de agir, ele passa a agir? Então, dentro da desistência voluntária, eu sempre vou ter essa situação. Tá? Se eu estou cometendo um crime que é um crime de ação, de conduta positiva, para ter desistência voluntária, eu vou ter um deixar de agir. E eu estou entre os meus atos executórios, eu não finalizei esses atos executórios, ok? Então, eu não levei ele para o hospital, eu não impedi que algo acontecesse com ele, não, eu simplesmente deixei de agir, e esse deixar de agir fez com que ele não viesse a ter um resultado do crime, tá? Ou numa conduta omissiva, né, de abandono material, por exemplo, deixar de pagar pensão. O sujeito, ele está realizando os atos executórios de não realizar o pagamento da pensão, mas ele, de repente, ele cai em si e fala assim, não, eu vou voltar a pagar, ok? Então, aí a gente tem aquilo que a gente chama de arrependimento eficaz e desistência voluntária, ok? A desistência voluntária, ela sempre vai ter isso, ou um agir, tá? Porque o crime é omissivo, ou um deixar de agir, porque o crime é comissivo, com uma ação. Já no arrependimento eficaz, eu já finalizei meus atos executórios. Eu já dei todos os tiros que eu tinha que dar, tá? Só que na hora que eu fiz tudo isso, eu me arrependi. E fui lá, liguei, pedi socorro, levei para que a pessoa seja atendida, e a pessoa, em decorrência dessa conduta, ela passa a não ter o resultado morte. O crime não se consumou. E por isso ela age em arrependimento eficaz. Essa é a diferença básica entre um e o outro, tá bom? É diferença básica. Conseguiram entender? Cri, 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 cri. Sueli entendeu, Amanda entendeu. Pamela? Exatamente, Jaqueline. Vocês perceberam que no arrependimento eficaz, ele impede que o resultado... Como que ele impede? Agindo. Ele age de forma que ele vai trazer um impedimento da consumação do crime, tá? Ele vai trazer essa situação. Tá bom? Ocorreu... Já quando eu falo do arrependimento posterior, eu já tenho a consumação, tá? Ele já está na consumação. E daí, se o crime não tiver grave ameaça ou violência à pessoa, ele pode ser utilizado. Se o sujeito restituir a coisa ou reparar o dano, ele vai poder ser utilizado. E o elemento do prazo, que é até o recebimento da denúncia ou da queixa, para que ele seja aplicado. Qual que é a diferença de efeitos de um e de outro? Enquanto o arrependimento eficaz e a desistência voluntária, elas são causas excludentes da tipicidade da conduta, por quê? Porque eles só vão responder pelos crimes já praticados, então ele não responde pelo crime de homicídio, ele vai responder pelo crime de lesão corporal, né, nesse caso de você atirar, é lesão corporal. Ah, mas e se os atos que eu pratiquei ali, nos atos executórios, não forem crimes? Você não responde por nada. Você tem a atipicidade da conduta. Já o arrependimento posterior, não. O arrependimento posterior é uma causa de diminuição de pena. Tá? E a causa de diminuição de pena, eu tenho como... E é obrigatória, tá, gente? Se ele tiver dentro dos requisitos, o juiz precisa necessariamente e obrigatoriamente observar isso, tá bom? Thor, vem pra cá. Vem. Thor, caminha. O Thor dando trabalho. Tá bom? Conseguiram entender? Sim ou não? Ó, lembrando que isso aqui é exatamente aquilo que a gente fez, tá? Exatamente aquilo que a gente fez. E vocês não podem esquecer dessa fórmula de Frank. Por que não pode esquecer dessa fórmula de Frank? Porque
ela consegue fazer você diferenciar a desistência voluntária e arrependimento eficaz da tentativa, né? Por quê? Porque tanto nessas duas figuras, da desistência voluntária e arrependimento eficaz, o sujeito pode realizar, mas ele não quer realizar. Na tentativa, ele quer realizar, mas ele não pode. Por quê? Porque ele foi impedido, tá? Ele não pode consumar o crime porque ele foi impedido. Aqui, o sujeito poderia realizar a consumação do crime, mas ele não quis, ok? Essa é a diferença básica entre um e outro. Então, enquanto a arrependimento eficaz, a desistência voluntária são exclusão de tipicidade, o arrependimento posterior é uma causa de diminuição de pena, tá bom? Certo? Então, vou voltar lá para a nossa questão agora. Até eu achar ela aqui, né, gente? Eu acho que é essa aqui. Vamos ver. E a letra E. A elementar normativa do tipo penal incriminador consiste em descrição do elemento que dispensa a valoração no caso concreto, porquanto a própria norma se mostra compreensível abstratamente. Aqui. Primeiro, quando a gente faz a tipicidade, a gente não tem que fazer a valoração. A gente não tem que fazer a análise da conduta do sujeito. Quando a gente fala de elementar normativa, gente, elementar normativa são aquilo que a gente fala de elemento normativo do tipo. E esse elemento normativo do tipo, ele precisa necessariamente de uma descrição em outra norma. A outra norma vai trazer para nós essa descrição. Então, eu preciso, por exemplo, no crime de estelionato com utilização de cheque sem fundo. Quem vai me dizer que é cheque é outra norma. A norma do direito empresarial aí, Daniel, você que gosta, precisa necessariamente ter. Então, é um elemento normativo do tipo. Então, todos os elementos normativos, eu preciso de valoração fora do tipo penal, porque o tipo penal abstrato, ele não vai trazer a descrição para mim adequadamente, tá? Então, ali tá errado? Tá errado por quê? Porque eu preciso necessariamente dessa valoração de outra normativa, de outra norma, que vai me trazer o que é aquilo lá, né? O que significa aquilo lá, e daí a gente fala do elemento normativo do tipo, tá? Que é o elemento normativo quando o tipo penal utiliza esses elementos e que eu preciso da compreensão dele de outras normas, de outras leis que vão trazer essa conceituação. Então, quer dizer, a descrição abstrata não faz eu saber o que é. A descrição abstrata, puramente abstrata, eu ainda preciso fazer uma valoração para conseguir ter aquilo que a gente chama de tipicidade, ok? De tipicidade. Então, aqui está errado, em decorrência disso. Qual que é a questão correta aqui, gente? Qual que é a questão correta? Letra B, ok? Então, a questão 6 é a letra B. Questão 6 é a letra B. Exatamente, gente. Vamos para a questão 7? À luz do que dispõe o ordenamento penal brasileiro, A. O agente que desiste. Vamos lá. O agente que desiste de forma voluntária de prosseguir na execução do crime ou impede que o resultado se produza, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Vamos lá. O que a gente acabou de falar sobre o arrependimento eficaz? O arrependimento eficaz é uma forma de exclusão de tipicidade ou de diminuição de pena? Vamos lá. O agente que desiste de forma voluntária de prosseguir na execução do crime, então, tá ali. Ele tá agindo nos atos executórios. Ou impede que o resultado se produza, ele já agiu, ele já tomou os atos executórios e não consumou. Ele vai ter a pena reduzida ou ele vai ter a excludente de tipicidade dele? Excludente de tipicidade. A diminuição, Sueli, a diminuição só vai acontecer no arrependimento posterior, depois da consumação do crime, tá? Depois da consumação do crime, tá bom? Então, aqui, essa questão está errada, tá?
Questão erradíssima. Letra B. O arrependimento posterior nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, certo? Tá correto aqui? Tá. Porque eu preciso, para ser aplicado a arrependimento posterior, eu preciso necessariamente que não tenha grave ameaça à pessoa ou violência, ok? Ele deve ocorrer até o oferecimento da denúncia ou queixa? Esse é o prazo que eu tenho? É o prazo que eu tenho? Aqui eu vou remeter vocês àquilo que a gente viu lá no processo de Araucária. O prazo que eu tenho no tipo penal é do oferecimento da denúncia do queixa ou do recebimento? Do recebimento. Exatamente, Mari. Lembram-se que quem oferece queixa-crime somos nós, advogados, que oferecemos a queixa-crime para crimes em que a ação penal é privada. Só um pouquinho, gente. Thor, vem aqui, já. Não, ele já fez. Ele está atrapalhando o desenvolvimento do negócio aqui. Hoje ele está atacado, tá? Então, quando a gente fala do oferecimento, é justamente ali, quando o promotor de justiça oferece a denúncia, tá? Que nós pegamos justamente naquele pedaço, lembra-se o processo? O oferecimento da denúncia. E depois eu falei para vocês que vai para o juiz, e o juiz recebe ou não a denúncia, aí eu tenho o recebimento da denúncia. O prazo para arrependimento posterior é o recebimento, não o oferecimento, tá? Então, aqui essa questão está errada. Por quê? Porque não é no oferecimento, e sim no recebimento da denúncia. São atos processuais que são diferenciados, tá bom? São diferenciados. Letra C. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação? Ah, professor, eu não sei. Eu não sei se isso acontece. Tá? Gente, escrevam aí em letras garrafais. Letras garrafais. E aí eu vou falar para vocês o porquê que não pode acontecer e por que vocês sempre veem as polícias esperarem, tá? Aqui é o chamado flagrante preparado ou provocado, onde você induz ou instiga alguém à prática de efetuar a prisão, a prática de referido crime, ok? Então, todas as vezes que a gente fala no flagrante preparado, tá? Flagrante preparado, eu tenho alguns posicionamentos, tá? Alguns posicionamentos, e aí é algo que é importante vocês colocarem aí no crime impossível de vocês, tá? Peguem lá onde a gente estudou crime impossível. Peguem para mim lá no crime impossível. Vocês, eu não sei se vocês estão com o código de vocês aí abertos? Estão? Induziu a um erro, né? Na verdade, não é induzir a erro, é induzir a prática do crime, tá? Vem se embaixo do crime impossível de vocês tem a súmula 145 do STF. Lá debaixo do código de vocês, na súmula, no artigo 17 do Código Penal, tá? Tem súmula 145 do STF? Geralmente tem, tá?
Tem? Então, anotem a súmula 145 com... Destaque ela, tá? Destaque ela. Por quê? Passei aí para vocês. A súmula 145 do STF, ela fala que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Ok? Então, quando é flagrante preparado, eu tenho crime impossível. Ok? Súmula 145 do STF, flagrante preparado. Então, o que está falando a questão? Olha lá. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Não é exatamente o que está escrito aí nessa súmula? Não é igualzinho? É igualzinho, ok? Então, isso quer dizer que a questão correta aqui seria a letra C. Ok? Letra C. Essa é uma prova de auditor fiscal de 2018, tá? Eu acho que vocês podem colocar aí para vocês fazerem a anotação aí na questão até a súmula 145 do STF. Vamos ver a letra D. Crime impossível é aquele em que o agente, embora tenha praticado todos os atos executórios à sua disposição, não consegue consumar o crime por circunstância alheia à sua vontade? Não, gente, isso é tentativa, tá? Isso é tentativa. E daí, letra E, diz C, crime culposo quando o agente assumiu o risco de produzi-lo? Quando o sujeito assume o risco de produzir, é crime culposo? Não. É dolo eventual. E é muito engraçado, gente, porque vocês estão acompanhando aí na internet toda a polêmica do caso do menino Miguel, né? Eu nem assisti ontem eu não sei se vocês viram, o professor Cadu fez uma live com o professor Dorigon ali de Umuarama, que são 2 penalistas aqui. O professor Cadu, ele é professor da faculdade e ele é assessor do Ministério Público, tá? E o Dorigon, ele é advogado lá em Umuarama. Pamela, entra na página do Face do professor Cadu, que deve estar lá, tá? Inclusive, eu vou assistir hoje, né? Por quê? Porque eu assisti uma live no sábado de manhã da Cláudia Serpa e de um promotor de justiça, um japonês. Inclusive, eu mandei para ler essa live na hora que eu estava assistindo. E eles, né, como eles não tinham detalhes do crime, eles não estavam ali para imputar conduta, nada, e sim para fazer uma análise da lei, de lei, foi uma análise muito bem vista, né, muito boa. O que vocês precisam entender? Eles não tinham conhecimento, por exemplo, da madraça apertando a cobertura, tá? Eu mandei pelo Instagram, gente, me adicionem lá. Olha, deu uma gaguejada agora. Me adicionem no Instagram. Eu me senti uma pessoa querendo falar um gago. Me adicionem no Instagram, que daí quando eu pegar essas coisas, eu mando para vocês, tá? E eu sempre estou postando lá nos meus stories, coisas que vão ter. Aí vocês marcam. Eu vou até verificar se não ficou gravada no IGTV essa de sábado, tá? Mas eles não tinham conhecimento da mãe. Vocês sabem aquele caso do menino Miguel, que está dando uma maior repercussão, que está se discutindo tudo? Gente, vocês estão aí? Ficou gravado, Leda, no direito? Manda para eles, Leda, depois o link, fazendo favor. É que a Leda, ela sempre comenta minhas coisas, então a gente, ela fica sempre ali na frente, né, Leda? Então a gente se fala bastante ali.
Se vocês entrarem, vocês conhecem o caso do menino Miguel. Quem aqui está por fora do caso do menino Miguel? Daniel, Luiz, Sueli, Augusto, Beatriz, Angélica, Amanda, Jaqueline, Mari, Sérgio, a Pamela sim, Murilo, a Wanda e o Vitor. A Wanda tá tão quietinha, né? Cadê o Vinícius? Já saiu daqui já? Ê, Vinícius. O caso do menino Miguel, gente, é aquele caso da semana passada do menininho que era filho da empregada lá em Recife e que a empregada desceu para andar com os cachorros e ele ficou lá em cima com a patroa e ele quis descer com a mãe, quis ir junto com a mãe, e a patroa colocou ele no elevador, e ele acabou saindo no nono andar, e quando ele saiu no nono andar, ele acabou caindo do prédio, ele foi até a janela e caiu do prédio. Lembrou? Sim, a patroa está respondendo penalmente, tá? Ela está respondendo penalmente, tá bom? A discussão ali era o crime de homicídio culposo ou doloso, né? E a situação de previsibilidade, porque você não consegue, mesmo um crime de culpa consciente, né? Quando a gente fala no culposo, dentro da culpa consciente, a gente sabe que a gente tem que ter a previsibilidade. Quando eu falo de uma culpa inconsciente, para poder imputar o crime culposo, de homicídio culposo, aí eu tenho as figuras da falta de dever de cuidado, que é a negligência, a imprudência e a imperícia, né? Na verdade, ela foi negligente ou imprudente. Só que não se tinha aquela imagem dela entrando dentro do elevador brigando com a criança e ela apertando a cobertura. Eu não sei se vocês viram que ela apertou a cobertura. Vocês viram? Na verdade, Augusto, ela não apertou 9, ela apertou a cobertura do prédio, tá? Ela apertou a cobertura. E daí o menino sozinho apertou 9, tá? Aí eu falo, tanto a professora Cláudia como o promotor que estava falando, que é um japonês, nossa, muito bom mesmo, assistam, que foi muito boa análise. E eles fizeram análise de lei. Eles falaram que não tinha esse elemento da previsibilidade, então não tem como você colocar no dolo eventual, mas eles também não tinham conhecimento dessa conduta, dela ter apertado a cobertura. Aí eu pergunto para vocês, você, uma adulta, um homem médio, que tem uma criança de 5 anos, que sabe que a criança não sabe nem ver números, não sabe, não conhece números, a criança não conhece. Ah, professor, mas meu filho de 3 anos conhece. Tá, teu filho, a tua realidade é outra, tá? Se você colocar dentro do elevador e apertar a cobertura, você não está prevendo que algo pode acontecer? Você tem a previsibilidade ali. A partir do momento que ela apertou para a cobertura, se ela tivesse apertado para o térreo, né, não teria problema. Mas a partir do momento que ela apertou a cobertura, ela teve a previsibilidade. Vocês perceberam que de um simples fato, ela sai da análise que a gente faz de valoração do homem médio, ela sai da culpa para o dolo eventual? Ela vai para o dolo eventual, porque ela assume o risco, tá? Vai ser muito difícil ela não ir para dolo eventual, tá? Muito difícil, tá bom? Porque ela apertou para a cobertura. Se ela não tivesse apertado para o térreo, e daí a criança tivesse, porque foi a criança que apertou para o 9, quando fechou a porta, a criança apertou para o 9, aí tudo bem. Mas não, ela apertou para a cobertura, né? Então, quer dizer, ela assumiu o risco de, no mínimo, causar uma lesão corporal para essa criança, porque a criança não estava respeitando ela. Então, aí ela vai responder. Olha que interessante. E tem sido feito N casos, né? O que eu acho que vocês, como estudantes de direito, precisam entender, tá? Precisam, né? Nós estamos numa situação de polarização de discussões e essas polarizações de discussões estão entrando num campo ideológico. Por que eu falo para vocês do campo ideológico? Porque independente se aquela criança fosse uma criança negra ou fosse uma criança branca,
a conduta do poder público, por ela ser mulher de um prefeito e ter um poder político, de não trazer o nome dela à baila, seria a mesma, tá? Seria a mesma. Mari, ela pagou fiança porque o delegado, quando recebeu o flagrante, na prisão em flagrante, colocou homicídio culposo, tá? Porque o delegado, quando ele recebe o flagrante, ele tem que imputar uma conduta, e ele colocou homicídio culposo, tá bom? Isso não quer dizer, Mari, isso não quer dizer que quando ela pagou essa fiança, ela vai deixar de responder o processo e vai ser homicídio culposo. Porque o delegado, vocês viram que o delegado, ele primeiro abre, aí ele tem todo o procedimento de inquérito policial, que foi durante esse procedimento de inquérito policial que pegou essa imagem dessa mulher apertando a cobertura. Na prisão em flagrante, ele não tinha essa imagem, tá? Ele não tinha essa imagem em mãos. Agora ele já tem essa imagem em mãos e ele fecha, né? Como ela está como ré-presa, ele tem até 30 dias para fechar o inquérito policial. Ele fecha o inquérito policial e faz a portaria dizendo qual é o crime que ele está indiciando ela. O promotor, ele é obrigado a aceitar o crime que ele imputou? Não. O promotor, ele pode fazer a análise de juízo dele e fazer a imputação na denúncia da forma que ele acredita que aconteceu o crime, tá? O promotor, ele pode fazer isso. Então, é diferenciado, tá? É diferenciado. Então, quer dizer que ele pode vir a ser denunciado por homicídio doloso depois? Sim. Por uma situação do dolo eventual, tá? Por uma situação do dolo eventual, na medida que ele apertou o botão da cobertura, tá? Ali ela trouxe a previsibilidade para a conduta dela. Na hora que ela apertou o botão para mandar a criança para a cobertura, ela trouxe a previsibilidade da conduta dela, né? É lógico que essa mulher nunca na cabeça dela passou, esse moleque vai sair, vai cair lá embaixo, né? Mas ela, como uma posição de garante, né? Porque ela estava no cuidado da criança, enquanto a mãe não estivesse ali. Ela, com a posição de garante, ela não pode se tirar os olhos dessa criança, né? Ela tem que ficar em cima dessa criança. Justamente por isso que ela vai responder, ok? Se ela não tivesse apertado lá embaixo, no máximo que ela conseguiria era um botão de uma situação do homicídio culposo, e olha lá, tá? Às vezes até uma desclassificação somente por crime de abandono de incapaz. Mas ali dificilmente ela vai conseguir sair, tá? E é muito, muito interessante, gente, é muito interessante. Então, eu peço que vocês façam a análise de tudo para que vocês consigam, porque vocês são do direito, né? Vocês são estudantes de direito, e eu achei bem interessante, a Leda ainda falou para mim depois, né? Prof, você viu que o promotor é cascadura, que ele fica pedindo, porque o aluno de direito tem que escrever, o aluno de direito tem que conversar. Então, gente, todas as vezes que a gente fala para vocês essas coisas, tá? É justamente para que vocês, que são alunos do direito, tá? Vocês que são alunos do direito, vocês têm que ter uma visão crítica da situação, tá? Uma coisa é você ser massa, sem estudo nenhum, né? E você, situações como essa, igual está sendo utilizada, já que nós estamos em ascensão da questão do racismo, ser utilizada de bandeira por movimento social para luta com relação ao racismo, tá? Isso eu sou contrária. E daí querer pegar a mulher, né, como eles falaram, amarrar a mulher na fogueira e matar a mulher amarrada na fogueira, né? Outra coisa são vocês, que são alunos de direito, ter essa visão, tá? Deixa eu verificar. Isso que o professor Delay fala da fiança, que cabia, no caso devido, a imputação do delegado no momento. Eu, assim que acabar, vou mandar para o pessoal. Ok. Prof, não pode alegar abandono de capaz, é justamente isso, tá? Eles estavam fazendo essa análise da questão do abandono de capaz, mas eles não tinham acesso às imagens da mulher apertando a cobertura, tá? Quando ela aperta a cobertura, aí eu saio da figura só do abandono, e eu passo para ela assumir o risco de qualquer mal que viesse a acontecer a essa criança, tá? Qualquer mal. Leda, sigo tudo de penal para poder falar com o filho, porque se tento falar com outro assunto, ele nem responde, e é incrível o promotor dele. A Leda,
Vamos lá, gente. Conseguiram entender? E é muito interessante o caso, tá? Assim que a gente sair daqui, eu vou pegar o link do professor Cadu e vou mandar para vocês no grupo para vocês assistirem também. E eu também vou assistir porque eu quero ver a análise deles, tá bom? Vou mandar para vocês. E lembrando, né, a gente tem que ter uma noção de que o Cadu, como assessor de promotoria, ele tem uma visão inquisitiva, não é verdade? Ele tem uma visão inquisitiva de querer, querendo ou não, ele vem com traços inquisitórios. Já o professor que fez a análise com ele, como ele é advogado, ele já tem o outro lado, né, uma visão contrária. Na verdade, eu nem sei se o Dorigon é só advogado. Eu nem sei se ele não é até do MP, hein? Sei não, hein? Vou até entrar aqui para verificar se ele é do MP ou não. Porque é capaz ele ser do MP também, porque é muito amigo do professor Cadu. Ele dá aula na pós para mim. Então, deixa eu verificar aqui. Alessandro Dorigon. Professor é advogado. Então, eu vou assistir justamente para isso, porque daí você vê duas funções contrapostas, né? Então, assim, enquanto um tem um olhar mais inquisitivo, o outro tem uma análise mais mediana para a defesa. Então, ele já consegue trazer uma visão mais mediana para a defesa. E é muito interessante, tá, gente? Muito interessante mesmo. Assistam. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tô com eles aqui e eu vou compartilhar no meu Facebook público, tá? Acabei de compartilhar no meu Facebook público para que vocês tenham acesso a isso, tá bom? Certo? Vamos lá, gente, voltando aqui para a nossa questão. Deixa eu verificar onde que nós paramos. Então, a letra 7, qual é a questão? É a questão C, ok? Letra 7, questão C. Letra 8. Quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impraticável consumar-se o crime, configura-se o instituto. Primeiro, qual instituto que é esse? Tentativa? Não, tentativa é quando o sujeito é impedido. Ok? Arrependimento eficaz? Não. Arrependimento é quando o sujeito abandona, né? Abandona não, ele pratica os atos executórios, mas evita que a ocorrência do resultado. A desistência voluntária é quando o sujeito abandona a causa, né? Ele deixa de praticar os atos executórios. O arrependimento posterior é quando o sujeito, depois de praticar o crime, ele vem a realizar, ok? Ele vem a pedir, né? Ele desiste, na verdade, ele se arrependeu do que ele fez e eu preciso dos requisitos. Então, qual é a letra correta? É a letra E, tá? Questão 8 é a letra E. Não entendi, Augusto. Questão 8 eu estou falando agora, tá? Ah, que você numerou certinho? Você numerou certinho? Tá? A questão 8, mas que seria 9, né? Mas tudo bem. Vamos pela numeração aqui para vocês não se perderem, tá? 9, tá? A questão 9, gente, ela é uma questão da OAB, da FGV, tá? E ela caiu agora no exame da ordem, agora da primeira fase de 2020. Yuri foi denunciado pela suposta prática de um crime de estupro qualificado em razão da idade da vítima, porque teria praticado conjunção carnal contra a vontade de Luana, de 15 anos, mediante emprego de grave ameaça. No curso da instrução, Luana mudou sua versão e afirmou que, na realidade, havia consentido na prática do ato sexual, sendo a informação confirmada por Yuri em seu interrogatório. Considerando apenas as informações expostas no momento de apresentação das alegações finais, a defesa técnica de Yuri deverá pugnar por sua absolvição sob o fundamento de que consentimento da suposta ofendida na hipótese funciona como. Vamos lá, gente.
Como que funciona? Vamos lá, consentimento suposto ofendida é causa supralegal do conhecimento? É causa legal de exclusão de ilicitude? Não. Supralegal pode ser? Pode. Legal pode ser não, porque não está no artigo. Fundamento para reconhecimento da atipicidade da conduta? Fundamento para atipicidade? Olha, eu fiquei entre a A e a C. E letra D, causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Não, porque a causa supralegal de exclusão da culpabilidade, qual é, gente? Vamos ver se vocês lembram. Qual que é essa cláusula de exclusão da culpabilidade? Vamos, gente. Qual que é? Primeiro, vamos lá, gente. O que vocês precisam saber? Ó, isso aqui seria uma pegadinha para vocês, ok? Seria uma pegadinha para vocês. Por quê? Porque quando nós estudamos, e aí eu quero que vocês façam uma observação, lá na ilicitude, lá onde nós fizemos o caderno da ilicitude, elementos subjetivos do tipo, daí nós estudamos a tipicidade, daí nós estudamos a ilicitude, as causas de exclusão de ilicitude, lembram-se? Se vocês pegarem lá, ó, nós estudamos e tem ali dentro do que a gente estudou, eu estudei com vocês o consentimento do ofendido, ok? Eu estudei o consentimento do ofendido, tá? Mas eu não coloquei, lembrando-se que quando a gente fala que o consentimento do ofendido é uma situação de consentimento, de causa supralegal de exclusão de ilicitude, ele está correto, ok? Porque, em regra, ele pode ser exclusão de ilicitude, tá? Em regra. Mas, quando o consentimento, tá? Para ele ser aplicado o consentimento, eu preciso daquilo que a gente chama de dissentimento, que ele não integre o tipo penal, ok? Esse consentimento, esse não dar o consentimento não pode estar dentro do tipo penal, para caracterização do tipo penal, ele vai ser causa excludente de tipicidade, tá? Então, marquem lá que é uma exceção, tá? Marquem lá que é uma exceção. Aqui, Augusto, não é estupro de vulnerável, que é estupro, só que é de uma pessoa que é menor de idade, mas é um estupro, tá? Não é de vulnerável. Se fosse estupro de vulnerável, gente, mesmo que a pessoa tivesse dado consentimento, ele ainda responde pelo crime, tá? Ele ainda responde pelo crime. Então, aqui, o que a gente tem que entender? Entendam aqui. Quando eu tenho dentro do tipo penal o consentimento como um elemento para a caracterização dele, é o caso do estupro? Para ser crime de estupro, eu não posso ter contra a vontade do sujeito? Então, o não consentimento não é um elemento do tipo penal? Vamos pegar o Código Penal de vocês. Peguem lá o Código Penal de vocês. Código
Penal. Artigo 213. Olha lá. Pegaram o artigo 213 do Código Penal? Não. Ô, Luiz, a questão do estupro de vulnerável é menor de 14 anos, tá? Menor de 14 anos é estupro de vulnerável, tá? E o que acontece? Quando é estupro de vulnerável, mesmo que a menor consinta para a prática, ela consentiu para a prática, o sujeito está praticando o crime, porque a presunção de violência, ela é absoluta, ela não permite prova em contrário, mesmo que o sujeito tenha, a criança, né, menor de 14 anos, ela tenha praticado vários atos sexuais, tem uma vida sexual, mas ainda assim persiste o crime, ok? Aqui, mesmo que ela der o consentimento, ainda persiste em crime. Agora, maior de 14 anos, eu tenho simplesmente o crime de estupro, ok? Eu tenho o crime de estupro, tá bom? E quando a gente pega o artigo do 213, o que fala o artigo do 213, gente? Ó, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ela se pratique ato libidinoso. O ato de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça é trazer o consentimento, é trazer o dissentimento da pessoa, quer dizer, a pessoa não quer o crime? Então, para eu conseguir configurar o crime de estupro, eu preciso necessariamente desse não querer? Sim, eu preciso desse dissentimento dela. Então, esse dissentimento é uma elementar do tipo. Então, quando o consentimento do ofendido vem, quando eu tenho esse dissentimento, esse elementar do tipo, o que acontece? Eu consigo a configuração do crime, e daí, eu tirando esse dissentimento, gente, eu retiro a conduta típica, porque ele deixa de ser crime. Então, se a pessoa quis, se a pessoa deu o consentimento, ele como elemento para caracterização do tipo, e se eu tirar esse elemento de caracterização do tipo, eu não tenho mais conduta típica, tá? Então, escrevam aí, tá? Não é estupro porque ela quis, ela deu o consentimento. Então, quando a gente estudou consentimento do ofendido, nós estudamos que o consentimento do ofendido é uma causa supralegal de exclusão de licitude. Mas nesse caso aqui, porque o dissentimento, o não querer tem que estar ali caracterizado, porque senão ele não vai ser crime, ok? É uma conduta atípica. Ele vai retirar a tipicidade, tá? Então, vamos lá e escrevam aí que eu vou colocar para vocês, tá bom? Escrevam que eu vou colocar para vocês. O consentimento do ofendido normalmente é tratado como uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Assim, para que ele tenha essa natureza jurídica, é necessário que o dissentimento não integre o tipo penal. O que é esse dissentimento? É o não querer, tá? Não querer, tá bom?
Então, esse não querer não pode integrar o tipo penal. Aqui no estupro, esse não querer integra o tipo penal? Sim, porque eu só caracterizo o estupro se eu sujeito constranger mediante a violência. Outro artigo, olha lá, outro artigo de exemplo para vocês. Aqui, tanto o crime de estupro, quanto o crime do artigo 150. Peguem para mim o artigo de 150. Artigo 150 é violação de domicílio. Tá? Olha lá, artigo 150. Entrar ou permanecer clandestino ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou de suas dependências. Vocês viram que, para ter a caracterização do crime, eu preciso um não querer do sujeito? O dono da casa não quer que o sujeito entre na casa, e daí sim eu tenho uma violação de domicílio? Então, aqui também integra. Então, quer dizer que se fosse um crime de violação ao domicílio e ele entrasse com o consentimento de um dos moradores dentro da casa, não caracterizaria o crime porque a conduta dele seria atípica, tá? E não de excludente de ilicitude, seria uma exclusão de tipicidade, tá? Exclusão de tipicidade. E por isso, tá? Por isso que essa situação do Yuri, a questão correta é a questão C, tá? Então, a 9 é a questão C. Nossa, gente, que monte que eu fiz para vocês, né? É que também nós estamos fazendo uma a uma e estamos explicando uma a uma, né? Vocês acham que está enrolando demais ou prefere que continue explicando uma a uma para que vocês entendam uma a uma? Pamela, essa foi bem confusa porque eu não passei para vocês essa exceção, tá? Mas ainda bem que eu peguei essa situação, por isso que eu falo para vocês assim, sempre estudem pela doutrina, porque o professor ele vai passar o mastigado para vocês, né? Algumas situações que são mais comuns, é mais fácil, tá? É mais fácil. Por exemplo, Luiz, se fosse mais rápido, vocês não conseguiriam entender essa questão, né? Vocês iam achar que essa questão é a letra A e não a letra C, né? Que eu coloquei a letra C? Letra C que eu falei? Tá? Vocês iam colocar a supralegal de exclusão de ilicitude e não saberia a exceção da letra C, tá bom? Por isso que eu tô uma a uma, tá, Luiz? Vamos lá, Pamela. A regra é, consentimento do ofendido sempre vai ser exclusão de ilicitude supralegal. O que é uma exclusão de ilicitude supralegal? Ele vai retirar a ilicitude da conduta de forma supralegal. Por que de forma supralegal? Só um pouquinho. Ana, você atende, por favor? Deve ser minha mãe. A minha mãe chegou. Por que de forma supralegal, gente? Supralegal porque não está na lei. Se vocês entrarem lá no artigo 23, vocês não vão ver lá a exclusão de ilicitude consentimento ofendido, tá? Vocês não vão encontrar lá, tá? Vocês não vão encontrar lá, tá bom? Por quê? Porque ela é supralegal, tá? Exclusão de culpabilidade, Amanda, ela seria uma exclusão de culpabilidade se ela fosse a única causa supralegal de exclusão de culpabilidade que nós estudamos foi a inexigibilidade de conduta adversa. Lembra a situação do sujeito que tem maconha dentro de casa para curar o filho? Para deixar para o filho, para fazer remédio para o filho, porque o filho tem uma doença por causa da maconha? Ali eu tiro a exclusão da culpabilidade e por isso o sujeito não é punível. O consentimento do ofendido foi estudado lá quando a gente estudou legítima defesa, estado de necessidade, estudamos estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito e, por fim, o consentimento do ofendido. Que o exemplo que eu coloquei lá para vocês, por exemplo, uma lesão que venha a ser causada durante uma luta de MMA, né? Um lesiona o outro, um pratica o crime contra o outro. Mas eu tenho a exclusão da ilicitude, por quê? Porque houve o consentimento do ofendido. Só que quando esse não querer, tá? Esse não querer, ele caracteriza o crime,
como é o caso do estupro. O sujeito é constrangido por grave ameaça e violência, ou violação de domicílio, quando o sujeito entra sem que o outro queira que ele entre dentro da casa dele. Então, esse não querer, que é o que eu chamei agora de dissentimento que eu mandei para vocês, caracteriza o crime, porque se eu não tenho esse não querer, eu não tenho crime, é a exceção. O consentimento do ofendido, ele sai da figura de exclusão de ilicitude e vai para a figura de exclusão de tipicidade, porque ele precisa esse não querer para caracterizar, ok? Ele precisa necessariamente o não querer. É o que aconteceu com a menina de 15 anos, quando ela falou que ela queria, ela deu consentimento para a relação sexual. Então, quer dizer, eu saio do crime de estupro, tá? Ele sai do crime de estupro. Então, por isso que ela passa a ter essa possibilidade de exclusão de tipicidade. Não tem atenuante, Augusto, tem exclusão de ilicitude. Se tirei a ilicitude, eu não tenho crime, lembram-se? Tá? Eu não tenho crime. Lógico, tá, Augusto? Que lutas livres em que sentido? Lutas que são regularizadas, não lutas que são para fora, que são... Vocês sabem que existem lutas que são irregulares, não tem nenhuma regulamentação, nada e assim por diante, tá? Casos de MMA clandestinas, isso mesmo, Felipe, você falou que eu queria falar. MMA, boxe, tudo isso daí está dentro do consentimento do ofendido. A mesma coisa da Fórmula 1, né? O Senna morreu em decorrência de um erro lá do mecânico. O mecânico vai responder pelo crime culposo? Não. Por quê? Porque ele deu consentimento. Você sabe que você está dentro ali de um carro que vai atingir 310 por hora, você pode bater e morrer. Você está dando consentimento para a atividade que vai te trazer o risco de lesão ao bem jurídico. E por isso que não. Tá bom, Augusto? Então, é por isso que vocês precisam entender. Entendeu, Pamela? Eu explicando agora, você conseguiu entender? Então, tá bom. Então, quando que vai ser o consentimento do ofendido? Sempre vocês colocam. Consentimento do ofendido, retira a ilicitude, sempre. Quando que não vai tirar? Quando eu preciso que esteja dentro do tipo penal o não querer, tá? O não querer, que é o dissentimento do sujeito, tá bom? Certo? Vamos para a próxima questão? Então, a questão 9, a letra C. Questão 10. Inconformado por estar desempregado, Lúcio resolve se embriagar. Quando se encontrava no interior do coletivo, retornando para casa, ele verifica que o passageiro sentado à sua frente estava dormindo e o telefone celular deste estava solto no seu bolso. Aproveitando-se da situação, Lúcio subtrai o aparelho sem ser notado pelo lesado, que continua dormindo profundamente. Ao tentar sair do coletivo, Lúcio foi interpelado por outro passageiro que assistiu ao ocorrido, iniciando-se uma grande confusão que fez com que o lesado acordasse e verificasse que seu aparelho fora subtraído. Após denúncia pelo crime de furto qualificado, pela destreza e regular processamento do feito, Lúcio foi condenado nos termos da denúncia, sendo ainda aplicada a agravante da embriaguez pré-ordenada, já que Lúcio teria se embriagado dolosamente. Considerando apenas as informações expostas, que os fatos foram confirmados, o advogado de Lúcia, no momento da apresentação do recurso de apelação, poderá requerer. Lembra-se que eu falo para vocês uma coisa. A questão passada foi OAB e essa questão é OAB. Vocês perceberam que a questão passada levaria você a responder excludente de ilicitude, tá? E essa aqui, a primeira coisa que você pensaria era justamente na embriaguez pré-ordenada, tá? É a primeira coisa que viria à cabeça de vocês, ok? Você, na apelação, o que você faria, né? Apelação é o recurso que você tem posteriormente. Reconhecimento de causa de diminuição de pena diante da redução da capacidade em ter a embriaguez. Primeiro, a embriaguez, gente, ela foi uma embriaguez culposa ou ele quis? Ele quis. Então, se não é uma embriaguez culposa, eu não tenho a possibilidade de reduzir a pena do sujeito. Então, a A está errada, tá? A A está errada, tá bom? Letra B. Letra B,
a desclassificação para o crime de furto simples, mas não o afastamento da agravante de embriaguez pré-ordenada? Primeiro, eu poderia desclassificar para o crime de furto simples? Sim, tá? Porque houve a desclassificação do furto. Mas aí eu falo, ele, aqui, vocês viram eu falar que Lúcio se embriagou porque ele queria praticar crime? Ele se embriagou porque ele queria? Olha o que fala. Inconformado por estar desempregado, Lúcio resolve se embriagar. Ele tem um intuito subjetivo, ele pensa, ele quer praticar o crime? Não, ele não quer praticar o crime. Então, por que eu tenho a gravidez? Oh, meu Deus do céu. A embriaguez pré-ordenada aqui. Então, o afastamento da embriaguez pré-ordenada, ela pode ser pedida, porque ele não bebeu. Não ficou claro aqui, gente. Não me deu a informação se Lúcio, inconformado por estar desempregado, resolve se embriagar para a prática delituosa. Ok? Então, qual seria a situação? Primeiro, eu não tenho a absolvição, porque o crime é praticado, tá? Então, a questão certa seria a C, tá? A questão certa seria a C, onde há a desclassificação para o crime de furto simples, porque foi um crime de furto simples, eu não tenho uma qualificação do furto aqui, tá? E o afastamento da agravante, tá? Por quê? Porque a embriaguez do autor do fato interferir na tipificação da conduta ou na dosimetria da pena. O sujeito estar embriagado não quer dizer que ele bebeu para praticar. A embriaguez pré-ordenada, ele precisa beber para praticar, ok? Eu preciso necessariamente que ele beba para praticar, tá bom? Gente, 11, 12, 13, 14. 11, 12, 13, 14 a gente inicia na próxima aula, pode ser? Porque já são 11h33 e não vai dar tempo de eu falar todas de uma forma correndo. Não adianta a gente ficar falando, tá? A única coisa que eu quero que vocês prestem atenção, vocês percebem que a OAB, ela te leva a erro. A questão do avaliador da OAB, ele te leva a erro, ele busca erro, tá? Ele te leva ao erro. Por isso que eu falo que a gente tem que prestar atenção sempre nas exceções. E por isso que eu estou pedindo para vocês fazerem essas observações, tá? Primeiro, a questão da embriaguez pré-ordenada, eu preciso necessariamente ir, né? Como que a gente coloca? A gente precisa ir praticar o crime com a intenção de praticar o crime, e por isso eu vou me embriagar, por isso a gravidez, embriaguez, Jesus amado, embriaguez pré-ordenada, e na situação do consentimento do ofendido, que em regra é uma exclusão de ilicitude da conduta, ok? Certo? Alguma dúvida, gente? Vamos encerrar por aqui e a próxima aula a gente volta justamente daqui, tá? Aqui na questão 11, porque não tem como eu ficar falando o gabarito para vocês sem a gente passar um por um, tá bom? Gente, beijos. E a aula que vem a gente termina e já volta pro concurso de pessoas para terminar a aula que vem, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus e até quinta-feira.